torcedor do Corinthians, segura essa notícia porque a novela envolvendo Memphis Depay e o Timão pode estar chegando aos seus capítulos finais. O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, revelou que o clube já apresentou uma proposta ao atacante holandês e que a negociação entrou em uma fase decisiva. E tem um detalhe que pode mudar completamente o futuro do camisa 10 no clube. A proposta feita pelo Corinthians é bem diferente do contrato atual e envolve não apenas salário, mas também novas formas de remuneração. Segundo Marcelo Paz, um desfecho pode acontecer nos próximos dias. E o Corinthians espera terminar essa história com um final feliz. Mas existe um problema enorme no caminho, se Memphis renovar. Mas o Corinthians continuar sofrendo com os transfer bans, o clube pode ficar impedido de registrar o novo contrato do jogador. E agora fica a grande pergunta: Memphis vai continuar no Corinthians? E o Timão vai conseguir resolver essa situação a tempo? Fica comigo até o final porque eu vou explicar todos os detalhes dessa negociação e o que pode acontecer com o camisa 10. A situação envolvendo Memphis Depay e o Corinthians ganhou novos capítulos e, desta vez, quem trouxe informações importantes foi Marcelo Paz, executivo de futebol do clube. De acordo com o dirigente, o Corinthians já apresentou uma proposta ao jogador e existe um desejo claro da diretoria pela permanência do atacante, mas não se trata de uma renovação nos mesmos moldes do contrato atual. Marcelo Paz deixou claro que a proposta apresentada ao holandês é diferente e que o Corinthians está tentando encontrar alternativas para tornar a permanência de Memphis financeiramente possível. E é justamente aí que está um dos pontos mais interessantes dessa negociação. O Corinthians sabe que, diante da atual situação financeira do clube, simplesmente oferecer um salário muito maior não é uma opção fácil. Por isso, a diretoria está tentando construir um modelo diferente. Um modelo que possa beneficiar tanto o clube quanto o próprio jogador. Segundo Marcelo Paz, a proposta apresentada a Memphis envolve o salário, mas também outras formas de remuneração. Entre as possibilidades estão produtos criados em conjunto, participação em eventos e até mesmo patrocínios que possam ser conquistados envolvendo o jogador e o Corinthians. Na prática, a ideia seria criar novas fontes de receita para aumentar o potencial de ganhos de Memphis sem colocar todo o peso financeiro diretamente na folha salarial do clube. E essa estratégia mostra uma coisa muito importante: o Corinthians quer Memphis. A diretoria entende que o atacante é uma peça fundamental para o elenco e que perder o jogador neste momento seria um golpe muito forte para o time, principalmente porque o Corinthians atravessa uma situação extremamente complicada. O clube está atualmente impedido de registrar novos jogadores por causa dos transfer bans. Além disso, existe uma grave crise financeira que limita a capacidade do Corinthians de investir no mercado. Ou seja, se Memphis deixar o clube, o Corinthians não terá facilidade nenhuma para encontrar um substituto à altura. E esse é justamente um dos motivos que fizeram o clube intensificar as conversas pela renovação. O pensamento dentro do Corinthians é bastante claro: se não pode contratar, pelo menos precisa manter quem já está no elenco. E Memphis, sem dúvida nenhuma, é um dos jogadores mais importantes desse grupo. Mas será que Memphis quer continuar? Essa é uma das grandes perguntas que o torcedor corintiano está fazendo. Segundo as informações divulgadas, o atacante holandês teria acenado positivamente as condições apresentadas pelo Corinthians. Isso significa que a negociação avançou. Mas, atenção, ainda não existe uma confirmação oficial de que Memphis vai renovar. A situação ainda está sendo discutida entre as partes. Marcelo Paz, inclusive, afirmou que o clube está nos dias finais para que aconteça algum acontecimento mais definitivo. O dirigente chegou a mencionar a possibilidade de um desfecho até domingo ou segunda-feira. Ou seja, o torcedor pode estar muito próximo de finalmente descobrir qual será o futuro do camisa 10. E, pelo que está sendo apresentado, o Corinthians está fazendo o possível dentro da realidade financeira atual. Não é uma negociação simples. O clube precisa convencer Memphis a permanecer.
precisa encontrar um modelo financeiro que seja viável e, ao mesmo tempo, precisa lidar com uma série de problemas administrativos e financeiros que estão diretamente ligados ao futuro do elenco, e existe ainda outro fator que pode complicar tudo: os transfer bans. Imagine a seguinte situação: o Corinthians chega a um acordo com Memphis, o jogador aceita renovar, as partes assinam um novo contrato, mas o clube continua impedido de registrar jogadores. Nesse cenário, o Corinthians pode ter um problema gigantesco. O clube tem até o dia 31 de julho, data prevista para o fim do contrato atual do atacante, para formalizar a renovação e registrar um novo vínculo. A ideia é que o novo contrato tenha validade até a metade de 2028. Porém, se o Corinthians não conseguir retirar os transfer bans, a situação pode ficar muito complicada. O clube pode até chegar a um acordo com Memphis, mas não conseguir registrar oficialmente o novo contrato enquanto as punições estiverem ativas, e isso significa que o jogador poderia ficar impedido de atuar oficialmente até que a situação seja resolvida. É por isso que os próximos dias são tão importantes. Não basta apenas convencer Memphis, o Corinthians também precisa trabalhar para resolver os problemas que estão impedindo o clube de registrar novos jogadores e contratos. E aqui está um dos maiores desafios da diretoria, porque, neste momento, cada decisão pode ter um impacto enorme no futuro do Corinthians. Para o torcedor, a permanência de Memphis representa muito mais do que simplesmente manter um jogador no elenco. O holandês se tornou uma das principais referências técnicas do time. É um jogador capaz de decidir partidas, criar jogadas e assumir responsabilidade nos momentos de maior pressão. E em um momento no qual o Corinthians dificilmente poderá contratar reforços nesta janela, perder Memphis seria ainda mais complicado. O clube já enfrenta dificuldades para montar um elenco competitivo. Agora, imagine perder um dos principais jogadores justamente quando você não tem liberdade para buscar uma reposição no mercado. É por isso que a diretoria considera essa renovação uma prioridade, e também explica por que o Corinthians está tentando construir um contrato completamente diferente do atual. A ideia é encontrar uma fórmula que permita ao clube manter Memphis sem comprometer ainda mais as finanças. Enquanto toda essa negociação acontece nos bastidores, Memphis já é desfalque confirmado para o próximo compromisso do Corinthians. O atacante ainda não retornou ao Brasil e não estará à disposição de Fernando Diniz para o confronto contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quinta-feira, às 19h30, na Neoquímica Arena. E enquanto o Corinthians se prepara para entrar em campo sem sua principal estrela, a diretoria trabalha nos bastidores para tentar garantir que Memphis continue vestindo a camisa do timão. Agora, torcedor, os próximos dias podem ser decisivos. A verdade é que a novela Memphis Depay está entrando em sua reta final. O Corinthians já apresentou uma proposta. Memphis teria sinalizado positivamente. Marcelo Paz acredita em um bom desfecho, mas ainda existem obstáculos importantes. O clube precisa chegar a um acordo definitivo com o jogador e, principalmente, precisa lidar com os transfer bans que podem impedir o registro do novo contrato. O futuro do camisa 10 pode ser definido muito em breve. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Corinthians precisa fazer de tudo para renovar com Memphis? Ou você acredita que, diante da situação financeira do clube, o timão deveria deixar o jogador sair? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a opinião de toda a fiel. E se você é corintiano de verdade e quer acompanhar todas as notícias do timão, as negociações, os bastidores e tudo o que acontece dentro e fora de campo, já faz uma coisa agora: clique no botão de inscrição e se inscreva no canal, porque aqui você não fica sabendo das notícias depois que todo mundo já falou. Você acompanha tudo de perto, junto com a fiel. Então deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreve agora. E manda esse vídeo para aquele amigo corintiano que está acompanhando a novela do Memphis. Aqui é Corinthians, aqui é fiel. E enquanto existir uma notícia sobre o timão,
você pode ter certeza, a gente vai estar aqui para contar tudo para você. Vai, Corinthians!